E antes mesmo da COP pegar fogo na quinta-feira, um incêndio que foi controlado e que não deixou feridos, mas e a gente volta para falar de um outro tipo de incêndio, de volta a Berlim. O chanceler alemão Friedrich Merz fez uma declaração que gerou reações imediatas no Brasil. Acompanhe agora a fala dele com a gente. Minhas senhoras e meus senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. E eu perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficamos felizes por termos retornado para a Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos, na noite de sexta para sábado. Nós vivemos em um dos países mais livres do mundo. Bom, isso não ficou sem resposta. Lula disse que ele deveria ter ido a um boteco em Belém. Vamos lá. O Pará saiu do anonimato nesse país. Qualquer parte do mundo sabe hoje que existe o estado do Pará, que existe uma cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Bom, o assunto foi parar até na prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito também abusou, chamou o chanceler alemão de nazista e filhote de Hitler, mas acabou apagando a publicação. O governador do Pará, Helder Barbalho, apontou que Merz foi preconceituoso. Por outro lado, o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, que vive na Alemanha já há alguns anos, explicou pra gente que esse tipo de fala é comum por lá, que o alemão costuma ser direto, seco, sem papas na língua e que a declaração não deveria ser analisada sob a ótica do preconceito. Polêmico esse assunto, né? Valéria, dá pra gente analisar a postura do chanceler alemão no Brasil com a ótica da Alemanha? Ou não faz sentido isso que a gente está falando? Não faz sentido. Eu acho que tem duas leituras aí. Tem o que é considerado desrespeitoso, né? E que não posso negar, eu fiquei ofendida, bati até no microfone, desculpa. A outra é que expõe desigualdades desse país, que são muito importantes, que a gente não pode fechar os olhos. Então, acho que tem essas duas coisas, mas não acho que está... o chanceler não está em lugar de fala quando aponta o dedo para a gente, nesse sentido. É uma discussão nacional que a gente tem que discutir internamente, tem que ter coragem para discutir também. Né? O eufemismo não suaviza a desigualdade. Deise, foi uma situação complicada aí, envolvendo até o prefeito do Rio de Janeiro? Bia, por parte do chanceler, eu acho que houve uma falha na diplomacia. Né? Não fala. Sabe, você foi convidado, você participou, o país te recebeu lá, o presidente te recebeu, então teve uma falha de diplomacia. E eu digo isso com a mesma certeza que eu critiquei tantas vezes as falhas na diplomacia brasileira, né, quando o presidente Lula exagera. E esse tweet aí, foi o prefeito do Rio de Janeiro que falou... Foi, depois apagou. Gente, não, peraí, né? Eduardo Paes. Um pouco menos, assim, é uma história muito dura, muito forte e tem um contexto histórico aí muito mais abrangente, e aí eu acho que isso já é simplificar algo que é extremamente complexo. Então, erraram os dois. É uma complicação um post como esse. Inclusive, depois de tudo isso, o chanceler alemão acabou dizendo que não vai se desculpar. Já o povo brasileiro, a gente bem sabe como é nas redes sociais, desgostoso com a repercussão, resolveu agir e invadiu as redes do chanceler alemão. As mensagens que nem sempre foram educadas se espalharam rapidamente. A gente vai acompanhar algumas, olha só, abre aspas. Obrigado por ir embora, fecha aspas. Mais uma, não volte nunca mais, disse outra pessoa. Por outro lado, houve quem postasse respostas com figurinhas de Ayrton Senna, Ronaldo Fenômeno e até da cantora Gretchen.
Bom, Laura, bastante típico do brasileiro, ação tem reação nas redes sociais instantânea. A gente viu isso no Oscar, em vários casos, né? Tem, mas eu vou ser um pouco na contramão das minhas colegas aqui de mesa, porque para mim, se ele colocou essa declaração, não foi em tom de pirraça, mas sim porque teve algumas coisas que ele viu, que ele vivenciou e que o incomodaram. E sim, teve sim já um tom de desorganização, de bagunça, de superpreços ali em torno dessa COP. Não vejo o Brasil, não necessariamente preparado, mas não vejo que essa COP traz um impacto real, efetivo, de longo prazo para o nosso país e deixou claro de que o Brasil é o país do carnaval. Onde, como já dizia, eu acho que tem uma música do Tom Jobim que fala, né? Que não interessa de que você se fantasia, tudo acaba na quarta-feira. Então eu vejo que a COP teve esse tom e o chanceler não teve tom de pirraça ao falar isso. Só que aqui no Brasil é aquilo, né? Ai, não fala, não pode falar. O alemão chega, ó, falei mesmo e desculpa. É o que eu penso e é o que eu vi, é o que eu vivenciei aqui nesse país. Thaís, e você, em ver como isso? Lembrando que essas mensagens que a gente leu agora dos brasileiros estão em todas as publicações, em todas as redes sociais do chanceler alemão. E acho que vão durar ainda por um tempo. Podiam ter feito um vampetaço, né? Como fizeram com Trump. Foi uma pena que foram tão finos, aprenderam aqui com a Daisy um pouquinho de finesse e deram uma resposta que eu achei até que branda, né? Tudo bem, não acho que é um exagero acusar, falar sobre o nazismo, mas que é uma postura racista. E, assim, quando um chefe europeu vem para um país que não é majoritariamente branco, um país tropical, convidado, e faz um comentário como se o Brasil fosse um lugar a se fugir, não tem como dizer que isso não é uma herança do colonialismo, que isso não é um racismo, que isso não é uma violência ao nosso povo brasileiro. Falo isso como uma pessoa que estuda direitos humanos e entende que isso foi uma falta de respeito muito grave, uma fala muito preconceituosa e não há justificativa, o europeu é mais direto. Não, não é porque o europeu é mais direto. Eles são diretos e educados e sabem que quando são convidados para algum lugar, não se faz críticas dessa magnitude, inclusive mostrando que o Brasil é um país onde ninguém quer ficar, né? E não tem dinheiro que a Alemanha coloque aqui na COP, como colocou, né, que justifique e dê espaço para fazer esse tipo de fala violenta e desrespeitosa com o povo brasileiro. Olha, para a gente encerrar a linha de frente, ainda falando de um assunto que bombou na época nas redes sociais, voltou a ser muito falado agora, o presidente Lula sancionou nessa semana uma lei que proíbe, sim, proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública em todo o país. A legislação veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa. A política nacional de linguagem simples vale para todos os poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E prevê ainda que os textos tenham linguagem simples na comunicação com o cidadão. Valéria, jornalista que nem eu, o que você acha, hein, Valéria, de uma lei como essa? Faz sentido? Precisa? Difícil, acho que não. Ela até evidencia uma contradição, né? Porque ela prega a linguagem simplificada, mas o texto da PL, voltando lá ao assunto que a gente discutiu no começo, é extremamente complexo. As leis para o entendimento de um cidadão comum é uma tarefa quase hercúlea. É difícil entender o que está escrito lá, a gente fica meio cego enquanto a deveres e direitos. Mas também eu acho que tem uma leitura que é possível, que é um retrocesso em direção à direita, né? Porque quando o governo fala aqui dentro não se fala assim, ele exclui grupos minoritários e que estavam, de alguma maneira, ganhando luz, né, com o direito mínimo de ser nominado como quer ser nominado. É uma discussão que rende, assim, acho que a gente precisa tirar as paixões dessa discussão, a gente já falou disso aqui, e olhar com uma certa objetividade. A língua portuguesa, que a gente é jornalista, a gente sabe, é a língua portuguesa e eu acho que tem momentos, tem especificidades culturais de uma época que às vezes são especificidades culturais de uma época, né? E que a língua portuguesa ela corre firme aqui,
Entende? Não sei se eu me expliquei. Se explicou perfeitamente. É interessante até porque isso foi bastante usado, inclusive, na campanha do presidente Lula. Foi usado na época, lá em 22, essa linguagem neutra. Depois teve recuo, vai e volta. Até vi uma análise esses dias sobre como isso tem a ver com o direcionamento da campanha eleitoral mesmo. Laura, já usou a linguagem neutra? Faz sentido para você essa lei? Bom, eu não uso a linguagem neutra e uma coisa, quando existe uma mudança da língua portuguesa por conta de acontecimentos que vão acontecendo. A outra é quando vem uma militância para querer fazer uma reforma na língua portuguesa. Então, aí a gente entra em uma seara imensa, porque a gente tem também a questão da acessibilidade frente às línguas, a gente tem uma questão também de que você está mexendo na espinha dorsal da língua portuguesa, que são os pronomes. Então, honestamente, eu não uso linguagem neutra e eu não vejo que isso talvez seria o caminho da inclusão, de a gente chegar com uma militância e empurrar igual abaixo que mude as regras da língua portuguesa, porque é algo que precisaria ter outros especialistas da educação, das letras, que trouxessem ali um respaldo para fazer sentido essa pauta que, na minha opinião, é uma pauta que traz mais barulho do que, de fato, a busca pela inclusão e pelo respeito frente à diversidade que faz parte da natureza do ser humano. Para encerrar a linha de frente, Deise, 30 segundos, como que você analisa para a campanha do presidente Lula? O que muda isso, 26? Não muda nada, mas eu vejo que é um governo que deveria ocupar o seu tempo combatendo a burocracia, a ineficiência, a dificuldade do acesso dessas pessoas e estar ali controlando a linguagem ou simplesmente sendo contraditório, né? Perdeu completamente a relevância no debate.